Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Emmanuel, escrevendo através de Chico Xavier, contando a própria vida, mas não dessa feita, contando quando ele era um senador romano, Públio Lentulus, há 2000 anos. E Emmanuel abre a vida dele nesse livro, há 2000 anos. Ele diz que é para que sirva como se fosse um roteiro para a nossa própria vida, para nos mostrar que nós todos estamos em evolução e se a gente não ficar bem atento, a gente acaba levando muito tempo para ali envolto, enredado nas trevas, porque nós estamos nessa realidade de luz e sombras, essa realidade tridimensional, onde nós estamos seres humanos, nós que somos seres infinitos divinos, porém nós estamos fazendo esta travessia, como como classificou Humberto de Campos no livro Boa Nova, também psicografado por Chico Xavier, que eu fiz aqui antes desse, eu deixo a série se você quiser ver. Nós estamos fazendo essa travessia sob um chazinho de esquecimento, um véu de esquecimento. Então nós nos esquecemos de que nós somos deuses, como o próprio Jesus Cristo disse, que nós trazemos a centelha divina em nós e que nós somos seres infinitos. Então, com esse esquecimento, a gente passou a se ligar muito ao nosso ego, que é o veículo através do qual é quem nos leva nessa vida aqui, nesse corpo carnal. E aí, se a gente se desliga muito da nossa centelha divina, da nossa substância então divina, que é a que nos anima, que é Deus em nós, então o ego acaba nos levando ali para as trevas, porque ele pensa só no umbigo dele. E aí então Emmanuel traz a história dele verídica, não é um conto, não é uma novela, é uma história verídica, se passou com ele, para que sirva para a gente, para que a gente não precise cometer os mesmos erros que ele cometeu. Por isso ele tem essa grandiosidade de, é óbvio, com a anuência, com o consentimento de Jesus Cristo, que só quer, como ele diz no livro, ele é o nosso pastor, e o pastor só quer que todas as ovelhas venham, que todas as ovelhas o acompanhem. O pastor chega ao cúmulo, eu li uma história, eu não sei, ouvi alguém dizendo, de aquela ovelha que não quer ouvir mesmo, ele termina por quebrar a patinha dela, mas antes ele chora. Porém, Jesus Cristo ele não pode fazer isso com a gente, porque ele disse no livro que ele não veio para transgredir nenhuma lei. E a lei maior que nos rege aqui é a lei do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio e Deus respeita. Então, se a gente, como ovelha, ele chama, a gente não ouve, a gente não vem, ele não vai nos obrigar. Ele vai deixar até que um dia a ficha caia. E aí, nesse caso, a gente tem que estar aprendendo com aquela professora chamada dor, sofrimento. E tenho certeza absoluta, por isso que Emmanuel está abrindo toda a intimidade dele, mostrando, olha, eu já estou aqui, mas eu me lambuzei ali também, meti muitos pés pelas mãos, até que entendi. Mas estou mostrando tudo isso, estou, digamos, nem seria me humilhando, mas estou sendo grande, exatamente para que vocês não precisam passar pelo mesmo erro. E aí então, sem mais delongas, nós estamos então nesse capítulo em que nós vimos que a Lívia resolveu ir encontrar o Jesus Cristo e se encontrar com o mestre lá. Eles estão em Cafarnaum. Então, depois que o filho dela foi raptado e que o Sulpício Tarquínios, que está ali em conchavo com a Fúvia, para acabar com o casamento dela, porque a Fúvia, que é a amante do governador Pôncio Pilatos, ficou muito enciumada e com muita inveja quando ela viu que o governador estava então querendo colocar a Lívia, a mulher do Públio Lentulus, como mais uma amante dele, já que a Fúvia é a amante do senador, que é casado com a irmã dela, a Cláudia. Então ela ficou com muita raiva e combinou então com o Sulpício, que queria ser amante dela também, que se ele ajudasse então a estar sujando a reputação da Lívia diante do senador, ela então seria amante dele. E depois então que ele fez a parte dele, envenenando a cabeça, a mente do senador contra a Lívia,
o Sulpício, então a gente vê então que a Lívia não conseguiu conversar com o marido dela, que a estava evitando de todas as formas, porque ele acreditou, no íntimo ele acreditou que realmente ele teria perdido tudo. O filho dele foi sequestrado e ele tinha perdido também a mulher. Ele acabou ali, em um dos capítulos anteriores, ele acabou com ele chorando muito, por uma tristeza que dá para ser entendida, porque o Sulpício, ele foi contar que ele viu que no dia do rapto, ele viu realmente o raptor e a pessoa que o ajudou, que era uma empregada da casa, da Lívia, eles dois se vestiram de romanos. E ali tinha essa diferença de vestimenta. Os patrícios, os romanos, os nobres se vestiam de uma forma e os outros, os plebeus, se vestiam, os escravos se vestiam de outra. Dava para distinguir só pela vestimenta quem era quem. E aí então o próprio sequestrador, que era o André de Gioras, ele combinou com a empregada que ia ajudá-lo, a Semele, que eles deveriam se vestir a romana, para o caso de alguém vê-los na hora que ela estivesse passando a criança, o filho da Lívia e do Públio, para ele, que seria o sequestrador. E isso aconteceu exatamente como ele previu. O Sulpício Tarquínios viu essa cena e ele não conseguiu identificar quem era o homem, porém ele supôs, já que ele viu que a mulher estava vestida a romana, que o homem era o governador Pôncio Pilatos, que ele sabia que estava interessado na Lívia, e ele sabia também que ele estava ali em Nazaré, ele tinha chegado no dia anterior. Então ele foi e contou tudo isso para o Públio. E aí eu queria falar aqui um pouquinho daquele filtro de Sócrates, porque nesse caso ele realmente viu a cena. Ele não viu o rosto da mulher, mas ele imaginou, tá vestida romana, só pode ser a Lívia. As outras são empregadas, não se vestem dessa forma. Então ele até acreditava que era realmente a Lívia. Então a cena para ele era verdade. Mas aí os filtros de Sócrates diz, a gente tem alguma coisa, a gente analisa, é verdade? E aí depois a gente vê se é verdade mesmo. Vai ser gentil eu dizer isso? E se vai ser gentil, é verdade, é gentil, e vai ser contribuição, vai trazer algum ganho para a pessoa para quem eu vou dizer, ou para mim, ou para todos? E nesse caso, o que ele fez foi trazer muito mais sofrimento, muito mais dor pro Públio. É como se ele enfiasse uma faca mais ainda em uma ferida que já tivesse muito ali, muito inflamada. Foi isso que ele fez. Então, eu continuo aqui. Por isso, quando a Lívia então resolveu nessa situação, ele parou de falar com ela tentou dizer a ele que ela ia ao encontro de Jesus Cristo, mas não conseguiu, e ela foi então com a Ana e se encontrou ali na casa dos parentes da Ana, com quem ela se encontrou ali então com o Simeão, que era uma das pessoas que estava visitando ali, que tinha vindo para se encontrar com Jesus Cristo, e foi assim que eles foram todos ali ao encontro dele. E no último vídeo, então, nós vimos que a gente parou quando a barca de Simão, que trazia o mestre para as dissertações costumeiras, estava chegando ali no local, ali naquela parte ali do rio Tiberíades. Então vamos lá ver como é que continua. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pecadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos. Criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos, gozadores da vida, enfermos desesperados, esses publicanos gozadores da vida, então eram aqueles cobradores de imposto, que era assim que os judeus acreditavam então que eles fossem, eles cobravam impostos, eram os gozadores da vida. Enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo.
Ou seja, aqui então a plateia, aqueles, como que diz, a audiência de Jesus Cristo, como ele disse, eu vim para os fracos e oprimidos, e é eles aqui. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais puro respeito aos que lhe aproximavam, e quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiam na figura dela alguma jovem da Samaria da Judéia que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Messias. Então ninguém ali que olhava percebia ela como sendo a matrona, a Patrícia, mulher do senador, o homem de estado mais importante daquela localidade nesse momento. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Ai, gente, nossa, quem não queria estar no lugar dela não despregava os olhos nunca mais. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível e as palavras dele pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devesas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai, que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E a palavra enérgica e branda dele disse da misericórdia do Pai celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e caridosa parecia vir do Hébron, classificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. Ou seja, aqui o Emmanuel poeticamente nos mostrando o que era esse cenário com Jesus Cristo encarnado, com Jesus Cristo ali em carne e osso, quase se transfigurando ali diante dos olhos de cada um, de tanta luminosidade, de tanta divindade, trazendo aquelas palavras tão confortadoras, porque eu já vi lugares onde eu fui, lugares assim, onde há essas cerimônias, especialmente de cura, as pessoas dizendo só a energia, só a atmosfera, só de se estar aqui, a pessoa já está sendo curada, já está sendo trabalhada. E aqui, imagina então, estar ali na aura quase, participando ali daquele campo energético de Jesus Cristo. Devia ser realmente uma coisa assim inesquecível. Uma luz serena e carinhosa vinha do Hébron, que é aquele grande monte ali que a gente vê, que a gente se conhece, classificando a paisagem em tonalidades de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos
por centenas de pessoas. Aqui então Emmanuel trazendo mais dos episódios tão famosos, que é então a multiplicação dos pães, onde aconteceu, como aconteceu. Então aqui a gente vendo que havia que se ter ali a coisa, que alguém tinha que fazer a parte dele. Então algum dos apóstolos trouxe, foi comprar, alguém fabricou, trouxe ali alguns pães, mas eram muitos, era uma multidão muito numerosa e faminta. Como é que esse pessoal se acalmou com um pedacinho de pão? Porque esse pedacinho de pão tinha ali, ele estava potencializado, eu acredito eu. Ele estava se servindo ali como um grande prato de comida muito suculenta, muito, como que diz, apetitoso e capaz de saciar realmente a fome, na minha forma de entender. Lívia recebeu igualmente a parte dela e, ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera servido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração, flagelado e desiludido. Então aqui a gente vê que, além de estar potencializado para matar a fome, ainda estava impregnado com o remédio que cada um precisava, acredito eu. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Então, aqui a gente lembra ali de Madalena de Magdala também, que a vida dela era de dissoluta e criminosa, não criminosa não, mas ela era considerada como uma mulher da vida, porque ela trabalhava, ela era uma trabalhadora do sexo. E aí então ela foi também conversar com Jesus Cristo e ele não se fechou nunca para nenhuma delas. Ele veio realmente para os mais necessitados, os mais oprimidos, porém aqueles que já estavam prontos para a ficha cair. Não aqueles que estavam ainda, como que fala? Ali perdidos no poder, achando que o poder terreno é que era a grande coisa a se apegar, como o caso do senador Públio Lentulus. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor naquela hora memorável de sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou-o automaticamente e, em poucos minutos, achavam-se ambos diante do mestre, que os acolheu com seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião da Samaria, que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Em verdade te digo, replicou-lhe Jesus carinhosamente, que muitos virão do Ocidente e do Oriente, procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que a amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. E olha como é simples a mensagem dele, né, gente? Como é simples, basta a gente aprender a amar. Mas é amar, amor incondicional, não é amor apego, não é? Gente, como deve ser grandioso aprender esse amor, não é? Olha aqui, porque ele dá a receita, olha, como eu posso entrar um dia no vosso reino? E é esse o caminho, ao final de todos nós, um dia nós voltaremos para o reino do Pai. Então, pai, mãe, e para voltar para esse reino, nós que tomamos um chá de esquecimento, estamos perdidos entre luz e sombras aqui, e às vezes o nosso ego nos faz flertar muito mais com a sombra, a gente passa mais tempo na sombra do que na luz. Como que a gente faz para fazer essa travessia da melhor forma possível e voltar um dia para o reino de Deus? Aí Jesus Cristo a gente podia pensar, nossa, ele vai dizer, tem que aprender equação de segundo grau, o teorema de Pitágoras em inglês, russo, alemão. Não, ele fala, basta. Muitos vêm do Oriente e do Ocidente procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e da justiça dele aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus. Ah, tá, se ele tivesse parado aí, a gente até podia pensar.
Ah não, então se Deus está pedindo um sacrifício mesmo, que seja, eu vou pegar o que seja, como tinha aqueles sacrifícios anteriores, antes na vida e até hoje ainda deve ter, infelizmente, o que quer que seja, que eu não preciso respeitar o meu irmão, eu vou nem precisar sacrificá-lo para agradar a Deus, se é isso que Deus está dizendo para mim, eu vou fazer. A gente podia pensar, eu vou estar mostrando o meu amor a Deus, só a minha forma de entender, tá, gente? Mas aí ele continua, ele diz, amando aqueles que amarem profundamente acima de todas as coisas da terra ao nosso Pai que está nos céus. Aí a gente podia pensar, então a terra não devo amar nada, a natureza, meu irmão, nada, vou amar só o meu Pai que está no céu. Mas aí, como é que a gente ama o nosso Pai que está no céu? Amando o próximo como a si mesmos. E aí pronto, ele mata tudo, ele deu tudo, tá aí, a receita inteirinha, o segredo todo. Há que se amar a Deus sobre todas as coisas. E como que a gente faz isso? Amando o nosso próximo como a nós mesmos. E espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a Assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as renúncias deles hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrimas, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Mas Jesus, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura. Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque em verdade aceitarei teu sacrifício no momento oportuno. Olha, gente, aqui eu entendi uma outra coisa tão incrível, caiu uma ficha tão grande para mim, que eu tinha alguma dúvida, eu ficava pensando, mas por que sacrifício? Por que Deus precisa de sacrifício dos humanos? Por que Deus precisa de sacrifício enquanto a gente está fazendo essa travessia entre luz e sombras, com o véu do esquecimento, onde é Ele próprio vivendo, experienciando através de cada um de nós? Por que Ele precisa de sacrifício? A que isso vai ajudá-lo? E aí eu associava também aquela história de que Deus pediu a Abraão para sacrificar o único filho dele, Isaac, ainda que não fosse o único. Aí eu pensava, meu Deus, mas que Deus é esse? Que Deus tirano é esse que pede para um pai sacrificar o filho só para ver até onde vai, se ele o ama realmente? Me pareceu aquelas coisas, no meu tempo tinha isso, aquela história de prova de amor que o cara pedia para a menina, aquela menina pouco esclarecida, sabe? Pediu uma prova de amor e aí depois que ela dava a prova de amor, era só o que ele queria, não eram todos, era só o que ele queria, aí ele já ia embora, ele já tinha tido a prova de amor. Eu acredito que Deus que pede para um pai sacrificar um filho, isso só pode ser um Deus inventado pelo humano, o Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de pai e mãe, que é o proprietário e dono de tudo, e é todo a bondade, amor, e é onde nós todos estamos contidos, ele nunca pediria isso. Porém, esse sacrifício aqui que ele está falando, aí é diferente, aí essa ficha caiu quando eu estava lendo aqui antes o capítulo, porque eu entendi, esse sacrifício é tudo, como aqui, o que está em cima é como o que está embaixo, é o axioma do hermetismo. O que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo. Então aqui não tem tudo, quando não tem, a gente vai trabalhar em um lugar, não tem equipes, não são tudo, nós estamos sempre juntos, a gente trabalha junto. Então é a mesma coisa, Jesus Cristo veio para fazer o sacrifício maior, o maior sacrifício dele, sacrifício de ser crucificado, de derramar o próprio sangue realmente. Ele fez esse sacrifício maior, porém a equipe que veio com ele, todos também estavam comprometidos em fazer esse sacrifício, porque nesse momento era necessário se fazer isso para mostrar, olha, realmente aquele pessoal que está com ele, olha aí, porque vocês vão ver daqui a pouco a Lívia, sem dar spoiler, não vou falar, porém todo mundo, no livro Paulo e Estevão, nós vimos ali a Joana de Cusa, que foi queimada viva ao lado do filho dela, e eles diziam para ela, renuncia, diz que você não
não acredita, né, nessa pessoa, em Jesus Cristo. Ela disse não, ela fez o sacrifício, ela deu o sacrifício dela. Maria de Magdala se tornou também, ficou leprosa no final, se não me engano. Ela teve uma doença também muito grave no final, teve um final triste também, e ela fez esse sacrifício. E quando a gente lembra, nós lemos aí em todas essas histórias que os cristãos eles eram jogados às feras mesmo, ali no livro Boa Nova, ou no livro Paulo Estevão dizia que alguns eram enfiados em tambores de azeite fervendo. Então realmente eram sacrifícios, mas era sacrifício porque o momento, Jesus Cristo veio trazer uma mensagem grandiosa que era totalmente contrária ao que todo mundo entendia. Então as pessoas faziam sacrifício humano, como o professor Hélio Couto diz, sacrificar criancinhas, sacrificar sacrifícios humanos para aqueles vários deuses. Então o sacrifício que eles vieram fazer foi para mostrar que, olha, isso não é dessa forma, é desse jeito, é amor incondicional. E aí essas pessoas que se davam ali, que eram jogadas às feras, elas morriam cantando, porque nesse momento elas não passavam pelo sofrimento, elas vieram dar um exemplo, uma exemplificação, elas vieram ser sacrificadas aos olhos de todos, porém no momento ali, o momento máximo, daquela passagem que o dente da fera está entrando ali na carne deles mesmo, eu acredito piamente, assim como o próprio Estevão também, no livro Paulo Estevão, que foi sacrificado também, que morreu apedrejado, naquele momento ele também viu Jesus Cristo, naquele momento ele estava fazendo por Jesus Cristo. Então ele está ali naquele momento, como ele disse, comigo o difícil fica fácil, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então eu entendi isso, espero que eu tenha conseguido explicar de forma que vocês entendam também, mas também foi só a minha forma de entender, tá bom? E então Jesus Cristo continua. E estendendo o raio de luz de seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhes apreender o sentido profundo para um futuro distante. Aos poucos, dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era a noite quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Acredito que solarenga tem a ver com sol, é uma casa bem iluminada pelo sol, creio. Eu ia procurar essa palavra e não procurei, mas acredito que seja isso. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração, porque, com serenidade imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo, ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno, até então desconhecido, de serenidade estranha e superior. Olha que incrível, gente. Um encontro com Jesus Cristo, ela que já estava na mesma frequência que ele, ficou mais ainda ligada completamente, então ela tem ali ela atingiu esse terreno, até então desconhecido, de serenidade estranha e superior. Ela pôde enfrentá-lo ali
olho no olho, ele que estava pensando que ela estava voltando de um encontro então com Pilatos, ele que já fora envenenado por Fúvia e por Sulpício, de que ela o estaria traindo com o governador. Ela agora sai e não avisa para onde vai vestida com as roupas das empregadas, então ele já pensou logo isso, mas ela não se abalou, ela teve então essa serenidade superior. Depois de fitá-la de alto a baixo, com seu olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível. Então, o que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para as mães de família? E olha aqui o tratamento dele para com ela já. Públio respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre de minha presença, esquivando-te à minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago e identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupardes, no momento, nesta província, a mais alta expressão política do império. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária, muito errou procurando o Messias nesses trajes, porque afinal estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Então aqui ele trazendo ali mais, mostrando a ela, dizendo que pode ser que ela esteja mentindo, porque a menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social, já que ela estava dissimulando a posição social dela, vestida, usando uma vestimenta que não era própria a ela, ela podia estar também dissimulando um sentimento. E estaria então, ao invés de ter ido ver o Messias, ela teria ido ver o amante dela. É isso que eu acredito que ele esteja insinuando. Já que ele poderia, com todo o poder que ele tem, trazer quem ela quisesse ver, não tem ninguém ali mais poderoso que ele. Ele podia trazer quem quer que fosse ali na casa dele. Mas Jesus, revidou Lívia corajosamente, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do mestre de Nazaré, aqui em Cafarnaum, continuou o senador asperamente. A cura da nossa filha? Como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos? E ainda que esse homem revestido de forças divinas para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo a esse mundo da parte dos deuses, poderíamos chamar-lhe impiedoso e cruel, sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem o filhinho sadio e carinhoso, em cuja fronte colocava a minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. E aqui então ele mostrando realmente todo o desrespeito e a falta de
de compreensão que ele tem realmente com a figura de Jesus Cristo, porque ele diz que ainda que ele fosse um enviado dos deuses e tivesse curado a filha deles, ele é impiedoso e cruel porque deixou que os gênios do mal então raptassem e levassem o filho deles, que era então o que ele mais colocava toda a ternura, porque era um filho homem, né? Nessa época. Era muito importante, especialmente nessa linhagem dos nobres. Eles são da linhagem de senadores, ele já nasceu como senador, então não era o caso da menina. Então é por isso que ele diz que em cuja fronte colocava a minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. Cala-te, Públio, revidou ela, tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza a vaidade e o orgulho absurdos. Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem-amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fôssemos tocados no mais sagrado sentimento da nossa alma com o incompreensível desaparecimento do nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes. E ela aqui, apesar da dor da mãe de ter perdido o filhinho dela, um neném ainda de menos de 1 ano, ela entende que se ela não concorda com ele quando ele diz que Jesus Cristo é cruel e que não devia ter deixado que isso aconteça, que ele fez, salvou a filhinha deles da morte, porém ele poderia ter deixado que isso acontecesse para ensinar, realmente para ensinar, permitir que fossem tocados nos mais sagrados sentimentos da nossa alma, e assim então a gente pode aprender a ter piedade e comiseração pelos nossos semelhantes. A senhora se compromete com essa demasiada tolerância que vai ao absurdo da fraternização com os escravos, disse Públio com rispidez e austera severidade. Ele dizendo então que o comportamento dela a compromete, então aquilo que vier contar para ele pode ser que seja verdade. Tal atitude da sua parte me faz pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso deste ano, porque suas ideias, longe do nível social da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados em face da compostura que exige da mulher de um senador ou da matrona romana. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca ouvira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal, mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por um orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo que não a compreendia e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário no plano de suas resoluções, serena e silenciosa não se justificou perante as severas reprimendas. Foi quando então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito a exclamar: jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina, porque se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência, e acabarei também perdendo-me para sempre. Aí a gente vê aqui o desespero dele, né? O desespero dele que, como Jesus Cristo classificou, tem uma mente superficial e orgulhosa, um coração superficial e orgulhoso, porque era só ele entender, ele descer do pedestal do poder externo ao qual ele está apegado, que aí tudo se transformaria, né? Tudo mudaria.
E aí ela também, entendendo isso, ela chorou, os olhos dela se enchiam de lágrimas, não por um orgulho ferido pela ingratidão dele, mas sim porque ela tinha um profundo amor por ele. A gente já viu ali no início, eles são almas afins, eles são companheiros de estrada, companheiros de evolução que se gostam muito, que se amam muito, e ela inclusive se reencarnou com ele nesses tempos de grandes luzes, como foi dito a ele ali no julgamento dele, que ele se reencarnaria num tempo grandioso, onde ele poderia ter feito como Paulo de Tarso, que em uma só não precisou se reencarnar mais, de uma só vez ele se limpou e voltou, e quem veio buscar foi o próprio Jesus Cristo. E ele aqui, o Públio Lentulus, não, e é por isso que a Fúvia, que a Lívia, a mulher dele, que a gente já viu que é um espírito bem mais evoluído do que ele, que se concordou em se reencarnar com ele exatamente para ajudá-lo no todo o trabalho que ele teria que fazer, para estar também acordando, e ela vê que parece que não vai ser dessa vez. Deve ser muito triste, né? Deve ter sido muito triste para ela. Dizendo, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos, encaminhando-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, dirigia o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno que viera ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos ainda na paisagem do lago de Genezaré, aonde parecia haver regressado em espírito novamente. Lá estava o mestre, em atitudes doces de prece, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fugido do firmamento constelado e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com infinita doçura: Filha, deixe que chorem teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. O momento chegará em que te sentirás no acume das aflições, mas não duvides da minha misericórdia. Porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos. E aqui Jesus Cristo, então, eu acreditava que não existisse alma gêmea, como eu disse anteriormente, que Deus não fizesse essa alma gêmea com aquela, mas ele próprio, Jesus Cristo, dizendo aqui, então, mais uma coisa, uma ficha que caiu para mim. Então, eles são realmente almas gêmeas e existem almas gêmeas, porque é o próprio Jesus Cristo que está dizendo. E aí, ele dizendo mais uma vez, todo mundo vai chegar, ele pode ainda, chora porque ele não está entendendo agora, mas ele tem encarnações e encarnações e encarnações, o tempo que precisar, mas você vai chegar o dia que você vai poder aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos, no reino das divinas esperanças. Pareceu-lhe que o mestre continuaria a embalar-lhe o coração com suaves e carinhosas promessas de bem-aventurança, mas um ruído qualquer a separara daquela visão de luz e de felicidade indefiníveis. Nossa, e como ela é amada, como ela é feliz, não? Tinha ido lá, tinha se encontrado com ele em carne e osso, veio, passou por um momento dificílimo, fechou os olhos e voltou lá. Que coisa incrível, né? Quebrara-se o quadro da sua preocupação espiritual como se feito de tenuíssimas filigramas. Todavia, a esposa do senador compreendeu que não fora a vítima de uma perturbação alucinatória e guardou com amor, no âmago do coração, as doces palavras do Messias. E enquanto despia os trajes galileus a fim de retomar o curso de suas obrigações domésticas, de alma límpida e consolada, parecia ainda lobrigar o vulto sereno e amado do Senhor, nas eminiscências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave que lhe embaciava os olhos úmidos de pranto.
E é assim que se conclui esse 7º capítulo, então, que é as pregações às margens de Tiberíades, e nós vamos para o 8º no próximo vídeo, que vai ser no grande dia do Calvário. Então aqui a gente fica deixando a Lívia ali, então, ao mesmo tempo que com o coração contrito de ver o Públio, que é aquela pessoa que ela ama tanto e que Jesus Cristo acabou de dizer que é a alma gêmea da alma dela, ali tão sem compreensão, tão completamente fechado para os ensinos de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo sendo tão consolada pelas palavras do próprio Mestre que ela teve com ele ali, e agora volta a se encontrar ali naquela, digamos, naquela viagem ali mesmo de consciência. A consciência dela se expandiu e se encontrou com a consciência dele, que a consolou mais uma vez. Então, dessa forma eu acredito, meu Deus, se eu tivesse nessa, enfim, dessa forma eu acredito que o sacrifício, nossa, o sacrifício vale muito a pena, nossa, como esse sacrifício que ela fez valeu a pena, tendo esse suporte assim, né, estar sendo carregada nas mãos por Jesus Cristo. Enfim, gente, eu deixo aqui com vocês então esse final, esse último capítulo, esse 7º capítulo, e espero contar com vocês para que a gente comece então o 8º capítulo no próximo vídeo. Agradeço muito você que tem vindo comigo, você que está acompanhando essa história incrível, fantástica da vida do Emmanuel, quando ele era esse senador romano de alma então superficial e orgulhosa, como disse o próprio Jesus Cristo, e ele mesmo disse também no prefácio do livro. Porém, agora ele que foi, enquanto Chico Xavier estava vivo, aqui foi o mentor de Chico, então a gente já imagina a grandiosidade da luz dele 2000 anos depois, o que está tanto alento, não é? Ele nessa condição há 2000 anos e agora, 2000 anos depois, já tão iluminado. Então, para ver que aquilo que está ali escrito no Caibalion, no livro Caibalion, que há pessoas a quem a gente acredita poderes de santos que já estiveram aqui, o próprio Jesus Cristo, todo mundo já fez a passagem. E como tudo isso é como que está embaixo e como que está em cima, Deus precisa de todos, são todos, cada um trabalhando ali no seu posto, de acordo com o crescimento, com o conhecimento e com a quantidade de amor incondicional que tem no coração, pelo semelhante. Então, para ajudar, porque aqueles que já vieram, conseguiram encontrar esse amor, aprender esse amor incondicional, tem que ajudar aqueles outros que ainda não entenderam, que é como eu. E aí a forma do Emmanuel ajudar, uma das formas, nossa, quantas ele fez, uma das formas dele ajudar é contando a própria história. Ele podia se fazer de rogado, né? Ele podia, não, o que vão pensar de mim? Não, ele abre a própria intimidade para nos servir de roteiro, porque ele sabe que o inteligente aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro alheio, ele não precisa, ele vê o outro caindo, ele não precisa, ele já se desvia do buraco. E aquele que ainda não entendeu nada, a ficha não caiu, aí ele precisa de mais um pouquinho de tempo, não aprende nem de um jeito nem de outro. Tomara que a gente, então, consiga que esse livro consiga que nós sejamos sábios, tá bom, gente? Muito obrigada. Se você quiser compartilhar esse livro grandioso, esse conhecimento grandioso de Emmanuel, se você conhecer alguém que pode ser, que vá se beneficiar também dessa história grandiosa, passa, por favor. Se você quiser me deixar uma mensagem, se você quiser curtir um vídeo, vou ficar super feliz, tá bom? E vou ficar mais feliz ainda de saber que você está vindo comigo para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!